Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. No livro de Colossenses, capítulo de número 3. Aleluia, glória a Deus. Colossenses capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versos de número 8. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Então o texto diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Foi isso que eu falei? 3? Oxe, perdão. Ok, deleta. Então vamos lá, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto, aleluia, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Oh, glória! Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Oh, glória! Tendo sido sepultados juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Querido amado Senhor Deus, santa é a tua palavra, digna de inteira aceitação. Tua palavra, Senhor, ela é a verdade. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa, ela é vivificadora, ela é purificadora, ela é santificadora. Da tua palavra, Pai querido, nós entendemos pela fé que o mundo e tudo que há foram criados por intermédio da tua palavra, porque é isso que a tua palavra é. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é, Senhor amado, graciosa. Aleluia, aleluia, ela é cheia de vida,
ela é viva, ela é viva. Oi, tão certo como vive o Senhor, ela não volta, Senhor, vazia, sem antes realizar aquilo que Ele apraz. Ela não torna, Senhor amado, vazia, Pai, ela não volta, porque ela, Senhor amado, é a expressão exata do Senhor, é o Senhor expressando a Tua vontade, o Teu querer, os Teus pensamentos. Obrigado por Tua palavra, a Tua palavra é o Senhor é a Tua palavra. Aleluia. Graças te dou, meu Deus, graças te dou, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder, a Ti, Senhor, somente o Senhor é digno, somente o Senhor é digno. Amém? Amém. Podeis assentar. Aleluia, Deus, sem Ti nada sou. Amém? Aleluia. João Antônio e Márcia, sejam bem-vindos, querido. Casal abençoado. Amém? É muito conhecido aqui por muitos daqui da igreja. E a todos vocês que estão aqui hoje, eu quero expressar também a minha gratidão. Vocês são bênçãos. Amém? E vocês são ovelhas do Senhor. Eu estava pensando a respeito sobre isso hoje. E orando a Deus, e eu comecei a chorar. Falei, Deus, tem misericórdia. E por que eu clamei por misericórdia ao Senhor? Que eu fiquei pensando que eu estou diante da igreja do Senhor, eu estou diante das ovelhas do Senhor. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, porque vocês pertencem a Deus. Vocês não pertencem a mim, vocês não pertencem a nenhum pastor humano, vocês pertencem ao pastor Jesus Cristo. Amém? Vocês pertencem a Jesus. Amém? É isso mesmo, essa é a mais pura verdade. Então, daí uma responsabilidade, porque eu tenho que zelar de vocês, eu tenho que cuidar bem de vocês, eu tenho que ser transparente com vocês, eu tenho que ser verdadeiro com vocês, eu tenho que procurar nutrir bem vocês. Amém? Cuidar, zelar bem, nunca maltratar vocês. Por quê? Porque senão Deus vai cobrar de mim. Amém? Deus ama vocês. Então vamos nessa noite, em nome de Jesus, tirar alguns carrapichos. Isso é cuidado, é zelo, não é? Vocês não é verdade? Então nós precisamos tirar alguns carrapichos das ovelhas. Porque eu prefiro pensar que vai chegar um momento em que Deus Ele vai pedir conta, e fala assim, como é que está meu rebanho, como é que estão minhas ovelhas, e como é que elas estão? E eu vou dizer, Senhor, aqui estão elas, limpinhas, sem nenhum carrapicho, amém? E aí, eu tenho certeza que o Senhor Deus vai estar sorrindo para mim. Agora imagine se Ele fechar a cara para mim, né? Se Ele frangir até se dizer, servo mau e infiel. Então, eu tenho uma responsabilidade, amém? Ok, vamos ao texto. Você está com a sua Bíblia aberta? Aleluia. Então vamos ao texto. A palavra de Deus aqui, é interessante que ela começa fazendo uma advertência para mim, para você, dizendo, cuidado. E temos que ter sim cuidado. Porque ele está dizendo aqui, ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição de homens e conforme os rudimentos deste mundo. Não segundo Cristo. Paulo era muito preocupado com isso. Tanto que no livro de Romanos ele diz assim, para nós não nos conformar com esse mundo. Não é verdade? Mas que ele fala assim, para nós estar sempre buscando uma renovação da nossa mente. Isso como? Através da palavra de Deus. Porque ela tem esse poder. Ela é poderosa, ela nos renova inteiramente, totalmente. Agora, isso é claro, e Deus enviou essa palavra com esse poder. Com esse poder tremendo de nos transformar, de nos vivificar, de nos renovar poderosamente. Isso para quê? Para que a cada dia nós possamos nos comparecer diante dele, nos apresentar diante dele, melhores do que fomos ontem. É isso que a palavra faz. Agora, se isso não está acontecendo na minha vida e na sua vida, é porque nós estamos afastando da palavra. É porque estamos deixando de seguir os ensinamentos de Cristo, deixando de seguir as orientações do nosso mestre,
E aí estamos ouvindo outras coisas por aí. E estamos sendo persuadidos por falsos mestres. Ou por vãs filosofias. E aí nós vemos o seguinte, que nós estamos cheios disso. Cheio. Por exemplo, porque o mundo ele é muito sutil. E aqueles que trabalham para esse mundo, eles não perdem tempo. Então, por exemplo, se os meios de comunicação são uma ferramenta muito poderosa, né, para alcançar as pessoas, para alcançar o máximo de pessoas, então eles colocam todas as suas ideologias, todas as suas filosofias, tudo ali nos meios de comunicação, e com o objetivo de alcançar o máximo de pessoas possíveis. Isso independentemente da cor, do credo, independentemente do grau de intelectualidade dele, independentemente de qualquer coisa. Porque todos que procuraram os meios de comunicação, todos que estão diante dele, assistindo televisão, seja pelas redes sociais, seja na televisão, seja pela internet, nós estamos ali. Os nossos olhos é a janela da nossa alma, e nós estamos vendo, e nós estamos ouvindo, e o que está acontecendo? Todo o lixo de Satanás, todas as suas ideologias, toda a sua filosofia está sendo ali pregada o tempo todo. E aí por que muitos aderem àqueles ensinamentos? E é tão interessante isso, porque tem pessoas que parece que assistem televisão e ele incorpora os personagens da televisão. Vocês já viram isso? Não parece que é desse jeito? Tem pessoas que, por exemplo, às vezes estão assistindo uma novela, seguindo uma novela. E aí tem um determinado personagem da novela que parece que ele incorpora aquele personagem. E ele passa a agir conforme aquele personagem. E aí daí, uma advertência boa para mim e para você. Cuidado. Cuidado com essas vãs filosofias deste mundo. Com esses rudimentos deste mundo. Meu irmão, isso hoje você não pensa o seguinte. Agora, só que nós observamos o seguinte, que não é só ali nas redes sociais, não é só através da televisão, o que nós vemos que esses ensinamentos, essa filosofia, vã filosofia de Satanás, do mundo mundana, elas estão nas faculdades, elas estão nos colégios, e tentaram nos empurrar goela abaixo aí a ideologia de gênero, tentaram infiltrar e colocar nas nossas escolas cartilhas, ensinando, instruindo dessa forma. Olha aí que perigo. E como é que nós vamos nos defender disso? Meu irmão, como é que nós nos defendemos disso? Isso é, sabe como? Nos revestindo de Cristo. O texto aqui, ele é muito esclarecedor nesse sentido, porque ele nos adverte e nos diz que tudo aquilo não é segundo Cristo, quer dizer, nós temos que seguir os ensinamentos segundo Cristo, segundo aquilo que Ele nos deixou. Então, é muito importante que eu e você esteja mantendo uma íntima comunhão com a palavra do Senhor. Eu preciso ser revestido de Cristo. Como que eu sou revestido de Cristo? Quanto mais eu tenho da palavra de Deus, quanto mais eu absorvo a palavra de Deus, mais eu estou absorvendo de Cristo, mais eu estou me revestindo de Cristo. Quanto menos da palavra eu tenho, menos de Cristo eu tenho. Menos de Cristo eu tenho. A igreja primitiva, ela seguia à risca algo, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que era a doutrina dos apóstolos? Senão os ensinamentos de Cristo. Porque estes foram instruídos pelo Senhor Jesus Cristo. Foram ensinados por eles. Andaram com Ele todos os dias, durante 3 anos, eles ali ensinando, e Jesus ensinando eles, mas ensinando não só verbalmente, instruindo eles verbalmente, mas na prática, dia após dia, Jesus ia demonstrando para eles como era viver em plena e íntima comunhão com Deus. Porque eles viam isso em Jesus, via que Jesus tinha muita comunhão com o Pai. Eles viam que Jesus Cristo e o Pai eram um só, e Jesus declarava isso, mas Jesus, quando declarava isso, não era só uma palavra de boca para fora, eles viam, eles estavam presenciando isso todos os dias, que verdadeiramente o que eles estavam vendo era Deus através da pessoa de Jesus, era Deus se revelando ao mundo,
se revelando aos homens, mostrando como Ele é, demonstrando a sua vontade, o seu querer, demonstrando dia após dia na prática o desejo de Deus, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus. E é interessante que eu penso que Deus desfrutou de uma forma poderosa isso, desfrutou com muita alegria, com muita satisfação. Sabe, era como se estivesse trazendo uma lembrança para Deus, como se fosse possível Deus esquecer de alguma coisa, é claro que não, mas o que eu estou dizendo aqui, querendo dizer para vocês, é algo interessante, porque Deus tinha uma comunhão com o homem lá no Éden, todos os dias, na virada do dia, Deus ia ter com o homem, e ali Deus tinha um dedo de prosa com o homem, e tinha aquele momento de comunhão, de satisfação, de gozo, de alegria, e de unidade com o homem. Mas aí o homem se afastou, o homem foi afastado de Deus. Agora, quando na presença de Jesus, Jesus Cristo, representando Deus, eu fico pensando que satisfação, que alegria, Jesus todo dia com aqueles discípulos, cercado com os seus discípulos, não só com os seus discípulos, aqueles 12, mas muitos outros, e não só isso, mas também o fato dele estar como homem andando no meio dos homens, que satisfação dele, fala, puxa vida, eu estou em comunhão com a minha criatura, eu estou me identificando com eles, eu estou sendo um com eles, eu estou sendo como eles, com uma diferença, é que no tocante a tudo, no tocante além, tudo quanto deveria ser observado, Jesus observou, foi fiel a Deus e a sua palavra até o fim, aleluia, obrigado Jesus, foi fiel até o fim, deixando-nos exemplo para seguir, amém? Agora, olha o que a palavra de Deus diz, então, mas nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? Meu irmão, vamos ao texto. Aí a palavra de Deus diz no versículo 9, que portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da verdade. Que coisa gloriosa, que coisa majestosa, que coisa graciosa. Agora, se habita nele, isso como corporalmente toda a plenitude da divindade, meu irmão, Jesus Cristo, ele identificando com o Pai, sendo um com o Pai, agora todo o poder, toda a glória, toda a graça estava sobre ele. Aqui, Paulo está se referindo a um Jesus ressurreto, aquele que já havia vencido a morte, já vencido tudo e todo mundo e todas as coisas, todos os principados, todas as potestades, todos os nossos inimigos, glorificado, exaltado, a ele o Senhor Deus deu a ele um nome que estava acima de todo nome, e Paulo se refere a isso e diz, olha, ele despojou os inimigos, ele os envergonhou publicamente, aleluia, porque nele estava toda a plenitude da divindade. Meu irmão, sabe o que é estarrecedor? É você, imagina o seguinte, você conhece duas pessoas, uma só te conduz ao fracasso, uma só te conduz à destruição, à derrota, só te leva para baixo, e a outra pessoa, ela só te conduz à vitória, ao triunfo, ela só te faz bem. Não é uma coisa louca, absurda você escolher de repente andar com aquela pessoa que leva você só para baixo? Escute, assim está muitas pessoas nos nossos dias. Como? Escolhendo andar com outro e não com Jesus, andar com o outro, não com Jesus, entendeu? Ah, pastor, mas ninguém escolhe andar com o inimigo. Como que não? Você não precisa declarar publicamente, dizer, ó, a partir de hoje eu vou andar com você, a partir de hoje eu vou ser um com você, vou andar de lado a lado contigo, de mãos dadas, eu vou ser um contigo. Precisamos de dizer isso para ele? Não. Isso é uma coisa prática. Às vezes, nós não, olha só, ninguém, você chegar numa pessoa que se ela estiver desviada, creio que não tem ninguém desviado aqui no nosso meio, mas se você chegar numa pessoa e ela falar assim, vai falar de Jesus para ela, e ela dizer, aí você vai dizer de Jesus para ela, e ela vai dizer assim, não, eu sou desviado. Ah, você é desviado?
Aí você vai interrogar ela e vai dizer assim, ok, então você desviou de Deus, desviou dos caminhos do Senhor, sim. Agora olha só que coisa incrível, eu nunca encontrei um, e essa pergunta eu já fiz para muitos, desde que eu ouvi ela ser feita. Porque isso eu ouvi de uma outra pessoa. Eu vi um pastor fazer isso, eu achei incrível, falei, mas que coisa interessante. Me chamou a atenção, eu falei, eu quero saber se é desse jeito mesmo com todas as pessoas, com todas aquelas pessoas que estão desviadas. Aí você chega na pessoa que está desviada e diz assim para ele, escuta, você disse para Deus que você não quer nada mais com Ele? Você disse para Deus que a partir daquele momento você estava decidido, falou, não quero mais nada contigo, a partir de hoje eu vou ser seu inimigo, a partir de hoje eu não quero saber da sua palavra, não quero saber dos seus ensinamentos, eu não quero saber nada mais de você, não tenho mais nada contigo. Você já falou isso para Deus? Meu irmão, você não vai encontrar nenhum dizendo assim, não, eu já falei isso para Deus, eu já falei para Ele, tudo isso, e muito mais. Meu irmão, eu ainda não encontrei um que dissesse isso. Uma pessoa que conheceu Jesus, que conheceu Cristo, conheceu a bondade de Deus, aí ele sair da presença de Deus para depois falar isso, não fala não. Não fala não. Você pode ouvir alguém dizer isto, alguém que nunca ouviu falar, que nunca foi cristão, nunca seguiu Jesus, não conhece Jesus, nunca experimentou da graça dele, nunca experimentou do amor dele, não conhece Deus, só conhece Deus de falar. Aí ele pode falar isso. Você chega num camarada, um ateu, ele pode falar as barbaridades. Você chega em alguns grupos aí que nós vemos até nas redes sociais, eles falando as barbaridades sobre Deus. Sim ou não? É. Mas chega numa pessoa, meu irmão, que andou com Cristo, mas que por um motivo ou outro, distanciou dos caminhos do Senhor, se afastou, e chega nele e faz essa pergunta para ele, você já falou para Deus que não tem mais nada com Ele, que o seu negócio agora é com o cafiroto, que o seu negócio agora é com o príncipe das trevas, que o seu negócio agora, que agora você está aliançado é com Ele? Ele não vai admitir isso nunca, nunca, ele não admite isso. Isso significa que há esperança para ele? Aleluia, amém? Isso é a pura verdade, igreja. Então, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero andar com Jesus. A minha decisão é andar com Ele, porque eu sei que Ele pode todas as coisas, porque eu sei que Ele é poderoso, porque eu sei que a Ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Então eu escolho andar com Ele. Olha só, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Uai, se Ele é maior, se Ele é mais poderoso, se a Ele foi dado um nome que está acima de todo nome, segundo as Escrituras diz que todo joelho se dobrarão diante dEle e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ora, e Ele é isso tudo sim, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é Deus. E eu escolho andar com Ele. Agora tem um detalhe. E eu escolho não somente andar com Ele, mas ser igual a Ele. E o texto fala sobre isso. Vamos ao texto. Versículo 10 diz assim, que também nele estais aperfeiçoado. Meu irmão, eu escolho andar com Ele, porque nele eu sou aperfeiçoado. Amém? Agora, Paulo, em cima desse ensinamento, Paulo, ele diz o seguinte, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, eu estou plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão,
Eu escolho alguém que me eleva, alguém que sabe que está sempre me colocando para cima, alguém que me coloca numa posição de vencedor, não de derrotado, alguém que dia após dia, enquanto eu permanecer nele, enquanto eu estiver ligado a ele, eu vou sendo aperfeiçoado dia após dia, e vou crescendo para a glória dele. Então eu preciso, acima de tudo, andar com ele, ser aliançado com ele, ser um com ele. Meu irmão, tem muita gente que está seguindo Jesus somente de falar. Não foi para isso que nós fomos chamados. Sabe, não só para carregar um nome, só para dizer que somos cristãos. Não, isso diz muito mais do que isso. O próprio nome, ele carrega consigo uma responsabilidade. Ser cristão significa ser um seguidor dele. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo. Ser cristão significa que eu sou um discípulo dele. Ô meu irmão, minha irmã, atente para a preposição em, para a preposição com ele, em Cristo. Por quê? Porque ela me ensina, ela me revela uma verdade poderosa, que é nele que eu sou mais que vencedor, é em Cristo que eu posso todas as coisas, fora dele eu estou fadado ao fracasso. Ele é a garantia da minha vitória, é nele, amém? Ok? O versículo 12 diz assim: tendo sido sepultados com ele. Meu irmão, que Jesus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo no qual fostes ressuscitados mediante a fé, e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Amém? Agora escute uma coisa. Olha como que esse texto, ele é esclarecedor. E o porquê que você tem que ser um com ele. Que você não pode abrir mão de Jesus por nada deste mundo. Sair da presença dele é loucura. Se manter a distância do Senhor, vendo ele só de longe, isso não funciona não, queridos. Amém? Eu preciso ser um com ele. Preciso de andar com ele. Olha só que coisa interessante. Só que o porquê disso tudo? Porque olha o preço que ele pagou por mim e por você. Porque aqui revela uma condição anterior que nós tínhamos antes de Cristo. Qual era essa condição? Mortos em nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a nossa situação. Significa que se eu estava morto em meus pecados, eu preciso levar muito a sério a questão do pecado. Porque, então, o que foi que me matou? O pecado. Foi o pecado que provocou essa morte. Não uma morte física, mas o que é pior, uma morte espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele, Jesus, nos deu vida. Mas atente para uma realidade: não podemos brincar com o pecado, porque foi o pecado que mata o homem espiritualmente. É o pecado, é a transgressão que aniquila o homem, é a iniquidade que arrebenta com a vida do homem. Então, eu preciso de levar o pecado mais a sério, porque se eu tenho que me sentir mal com alguma coisa, é com relação ao pecado. Quinta-feira passada, ministrando aqui, eu disse algo. Eu disse o seguinte: que tem pessoas
que quando se fala de pureza, fala de santidade, de uma vida de santidade com o Senhor, sendo um com Ele, uma vida pura, santa, meu irmão, dá até urticária quando ele ouve isso. Mas, no tocante ao pecado, falar do pecado, ver coisas pecaminosas, praticar o pecado, parece que agora já não causa espanto nenhum, não causa, sabe, nenhum nojo, nenhuma repulsa, nem nada, não sente nada com relação ao pecado. O que isso me mostra? Que o pecado ele tem um poder de cauterizar a mente da pessoa. O pecado congela muito mais do que esse ar-condicionado. Porque ele congela a pessoa de tal forma que ele fica pedrificado, vira uma pedra de gelo. Mas escute isso aqui. Meu irmão, isso aqui é sério. Se tem uma coisa que eu preciso ter cuidado, é com relação à minha vida. Porque o pecado, ele é um inimigo mortal. Ele é um inimigo letal. Ele me aniquila espiritualmente. Ele me distancia de Deus. Ele me afasta da presença de Deus, me mantém à distância. O pecado, cada pecado não confessado, é como se estivesse construindo uma barreira entre eu e Deus. Cada pecado não confessado e não abandonado, esse pecado está ali como uma barreira entre mim e Deus. O pecado ele é perigoso. O pecado é mortal. Mas, só que nós estamos brincando com ele. Brincando com o pecado, dando ocasião ao pecado, dando brecha para ele. Deus falou algo comigo, acho que foi sábado, me parece que foi sábado, ontem, me parece que foi ontem isso. Sim, foi ontem. Eu comecei a chorar por algo que eu fiz com relação à minha esposa. Porque eu pequei contra ela, eu vacilei contra ela. E meu irmão, você não precisa pensar que às vezes, questão de você ficar calculando o tamanho do pecado. Não, meu irmão. Uma pequena ofensa contra o teu irmão é um pecado. E eu preciso me arrepender mesmo diante das pequenas ofensas. Eu não posso brincar com o pecado, seja ele do tamanho que for. E eu disse para ela, o Senhor chorando, eu comecei a chorar, falei assim, pedindo perdão, falei, meu Deus, me perdoa, porque eu dei uma brecha. E é ali que Satanás está sempre buscando uma brechinha na minha vida e na tua vida, porque ele sabe que o pecado quebra a tua comunhão com Deus. E que se você não se arrepender e não abandonar o pecado, esse pecado vai te matar. Você vai morrer. Primeiro morrer espiritualmente. O que é pior, que eu estou dizendo que é pior. Por exemplo, Adão morreu primeiro, foi fisicamente ou foi espiritualmente? Espiritualmente. Mas assim que entrou a morte espiritual, também entrou a morte física. Olha o perigo. Tanto que o pecado é danoso, o tanto que ele é destrutivo. E aí eu vou brincar com ele? Não. Meu irmão, é tão terrível que sabe como é que nós estávamos nessa, sabe qual a condição? Eu fiquei tão intrigado, sábado, eu fiquei lendo sobre, eu fiquei intrigado, falei, meu Deus, que coisa louca é essa? Você abre lá em Romanos capítulo 7, quer ver? Abre lá para você ver um negócio, rapidamente. Romanos 7. A lei do pecado. Mas você sabia que existia a lei do pecado? Hã? A lei do pecado. Que diremos, pois? A lei é pecado? Não, é de modo nenhum. Paulo, ele deixa claro isso. Versículo 23, ele vai falar assim. Vamos começar do versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Amém?
Diga amém. Agora olha só o que ele diz no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Essa lei do pecado me faz prisioneiro. Sabe, é como que ele está dizendo assim, ó. É uma legalidade, que aí quando eu peco, eu estou cometendo um delito, e de certa forma está por causa da lei, e aí, a lei, estou falando isso no tocante à lei de Deus. Mas aí entra em vigor uma outra lei, que é essa lei do pecado. Como é assim, o direito legal que eu estou dando, a legalidade que eu estou dando para o diabo. Porque aí é uma lei do pecado, uma lei que diz assim, você pecou? Você me deu uma brecha, uma legalidade, agora eu posso agir na tua vida. Entendeu? Não podemos brincar com o pecado. Isso é dar legalidade, é abrir um precedente, é abrir uma porta para o diabo entrar e ali me ferir e ali causar o estrago dele. Por quê? Porque o pecado é danoso, porque o pecado é destrutivo, porque o pecado, meu irmão, o diabo não brinca de ser diabo, ele é mau. Agora, só que aqui, eu me regozijo nesse texto que nós estamos meditando nele, que estamos discorrendo sobre ele, porque aqui diz o seguinte, que Jesus Cristo aqui, ele de uma forma graciosa, ele veio vencendo isso. Então isso foi o que ocorreu conosco, o pecado, ele nos matou. Olha aqui, veja o pecado como um veneno mortal. Veja isso, veja o pecado desse jeito, dessa forma, como um veneno mortal. Eu até entendo por que da figura de Satanás. A figura, ou melhor, uma figura dele lá no Éden, lá como uma serpente, peçonhenta, venenosa. Eu vi um vídeo esses dias agora, a minha esposa me mostrou um vídeo de um camarada brincando com a cobra coral. Coral verdadeiro, não é aquela coral falsa, não. Sabe o que o resultado dos comentários lá estava lá, dizendo? Brincou com a cobra coral, e ela o picou, e ele morreu. Assim é quando nós brincamos com a cobra peçonhenta de Satanás. Quando nós estamos brincando com o pecado, porque o pecado tem origem nele, porque ele é vil desde o princípio, ele é mau desde o princípio, e aí quando nós estamos dando essa brecha para ele, esse precedente para ele, é como se nós tivéssemos uma serpente letal, mortal, e aí ela vai nos picar. Então, cuidado, cuidado. O pecado é perigoso, mata espiritualmente, nos tira da comunhão com Deus. Mas olha o texto, esse mesmo texto diz assim, que nós fomos sepultados juntamente com ele. O que aconteceu? Para que nós obtivéssemos a vitória, Jesus fez uma coisa extraordinária, ele veio a esse mundo, viveu no nosso meio como nós, nos identificando conosco. Então eu admito isso, eu reconheço que Jesus viveu aqui, veio como homem, se identificando conosco. E o que ele fez mais? Ele foi lá e morreu por nós, deu a vida dele por nós. Porque se essa era a exigência da lei, que toda alma que pecasse certamente morreria, e que então era eu pequei, cometi um delito, e a lei exige que eu seja morto por causa da transgressão da lei. Jesus vem e cumpre tudo isso. Não peca. Quem estava em pecado e morto por causa do nosso pecado, éramos nós. Mas aí ele vai e diz a palavra assim, e vós, os outros, e tendo sido sepultados juntamente com ele. Significa que quando Jesus morreu, eu morri juntamente com ele. Amém? E quando ele foi sepultado, isso é o que tipifica. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado juntamente com ele. Por causa do quê? Por causa dos meus pecados. Mas quando ele ressurgiu, que ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. Agora só que, aí isso é exemplificado no batismo, pelo seguinte, que ali representa-se, quando eu estou sendo emergido,
Eu estou sendo sepultado. Porque eu morri com Cristo. Porque eu morri para as coisas do mundo. Eu morri para os rudimentos desse mundo. Eu morri para o pecado. Eu morri, você morreu para o pecado. E agora você vive em Cristo. E agora Cristo vive em você. Aleluia! Aleluia! Porque esse aqui é o segredo, é Cristo vivendo em mim, eu sendo revestido dele, mas eu vivendo nele, vivendo através dele, me movendo através dele. E aí o texto diz, bom, aí presta atenção, aí nós fomos sepultados. Quando ele ressurgiu, assim como ele ressuscitou, Deus está dizendo assim, pelo poder dele, pela fé, acompanhe comigo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes, ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mortos, espiritualmente. Isso é tremendo demais. Pela fé, assim como Jesus ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com ele. Na morte, pela fé, eu morri junto com ele. Mas morri para quê? Para o pecado. E agora ressuscito. Para quê? Uma nova criação aqui. Amém? Porque a vida de Deus, ela entra no meu espírito, me dando vida. Uma nova criação eu sou. O velho homem morreu. O velho homem morreu. Quer dizer que em Cristo nós somos nova criação. Agora, escute, se eu morri para o pecado, não tem cabimento eu viver no pecado de novamente. Eu morri para ele, então eu não tenho mais nada com o pecado. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar mais? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquele que nasceu de novo não vive mais em pecado, não vive mais pecando. Pecado na vida dele agora vira um acidente. Ele não vive pecando. Ele não vive na prática do pecado, porque aquele que pratica o pecado ainda não nasceu de novo, não. Esse não é de Deus ainda. Viver na prática do pecado. Viver no pecado, na prática dele, significa que não nasceu de novo. Que ainda não é nova criatura. Porque quem é nova criatura quer dizer que o velho homem já morreu e agora ele nasceu para uma nova vida, uma vida mas totalmente diferente, que a vida do nosso Deus entrou em nós, o nosso espírito. Agora em Cristo nós somos o quê? Participantes da natureza de Deus. Participantes da vida de Deus, da natureza de Deus. Então aquilo que era impossível para mim, agora impossível cumprir a lei de Deus e cumprir a vontade de Deus, agora se tornou possível. Por quê? Porque agora a vida de Deus, eu agora tenho a vida de Deus em mim. E agora vivendo essa vida, uma nova criação que sou, criado segundo Deus, para a glória de Deus, não tem cabimento eu viver para o pecado agora. Então, compreendendo que há um grande abismo entre aquele que nasceu de novo e o pecado, há um abismo. Agora, para aquele que não nasceu de novo, não existe esse abismo ainda não. Ok, vamos ao texto. Significa que se eu nasci de novo, sou nova criatura, antes como é que eram as minhas obras? Eram más. Sim ou não? As minhas obras eram más. Você praticava todo tipo de pecado. E aquilo não doía. Nós não ficávamos com a consciência pesada. Nós não sentíamos nem remorso sentia. Que dirá arrependimento. Que tem uma diferença entre arrependimento e remorso. Ok? E aí o seguinte, só que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós morremos com Ele, e fomos sepultados juntamente com Ele, e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Agora uma nova criação, uma nova criatura somos, para a glória de Deus. Para viver como? Para viver na plenitude do Espírito. Sabe isso aqui, o versículo 9, quando diz que porquanto
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nova criatura somos. Templos do Espírito Santo, morada de Deus. Se antes Deus não habitava em nós, se antes o Espírito de Deus não habitava em nós, mas agora Ele habita em nós. E maior é Ele, maior é aquele que habita em nós, que nos dá força, que nos dá intrepidez, que nos dá ousadia, meu irmão, que nos dá graça para dizer não para o pecado. E dizer, eu escolho Deus. Andar nos caminhos de Deus, viver segundo a vontade dEle. E o que? Fomos criados, recriados, nascemos de novo. Com qual objetivo? Qual intuito? Para a prática das boas obras. Agora, o que tem que estar em evidência na minha vida é as minhas obras. Não sou salvo pelas minhas obras, não. Mas elas são evidências de que eu sou uma nova criação de Deus, criado para as boas obras. Você foi criado para as boas obras, você nasceu de novo. Agora tem uma coisa boa nisso tudo, que quando nascemos de novo, e agora não temos dificuldades de praticar as boas obras, pelo contrário, agora as boas obras são evidência de que eu sou uma nova criatura, de que eu nasci de novo, de que eu fui transformado para a glória do meu Senhor Deus. Aí, meu irmão, e um detalhe bom disso tudo, é que o texto diz assim, que todo escrito de dívida foi cancelado. Quando eu morri com Ele, fui sepultado com Ele, ressuscitado com Ele, e ali surgiu uma nova criatura, quer dizer, todo o pecado cometido anteriormente, toda a transgressão, toda a iniquidade, todo o escrito de dívida foi cancelado. Você está livre. Aquilo que te amarrava, não te amarra mais. Aquilo que te prendia, não te prende mais. Aquilo que te aniquilava, não te aniquila mais. Aquilo que exercia poder sobre a sua vida, não exerce poder algum mais sobre a tua vida. Agora o teu prazer está nos átrios do Senhor. O teu prazer está na lei abençoada de Deus. O teu prazer está em andar nas conformidades da vontade de Deus. O teu prazer está em praticar as boas obras. E o teu prazer está em adorar a Deus, em reconhecer Ele em todos os momentos da tua vida, em todos os instantes da tua vida. Isso por quê? Porque Ele te proporcionou isso. Porque Ele fez de você o que você é hoje. Você nasceu de novo. Aquilo que te dominava não te domina mais. Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do seu amor. Aleluia! E agora podemos dizer, estamos livres. Estamos livres. O pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Agora, um detalhe que eu preciso, olha, leia comigo aí. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que conservava de ordenanças. Jesus foi lá, anulou o escrito de dívida, foi só o escrito de dívida. Que ordenança era? Sabe por quê? Porque o pecado não é uma outra coisa, senão uma desobediência à lei. Uma transgressão da lei de Deus. Isso era impossível para nós cumprir a lei. E por causa disso, o pecado nos matou. Mas agora Jesus vem e nos liberta do legalismo da lei. Nos liberta sabe, nós agora somos libertos da lei. Não vivemos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Criado para boas obras. Não confunda a liberdade com libertinagem. Não, agora eu estou livre, eu estou vivendo agora pela graça de Deus, a imensurável graça, e não é viver uma extravagante graça, na extravagância, não. Agora, se eu sou uma nova criatura, meu irmão, eu vivo para a glória do Senhor Deus. Eu entendo que aquele que me redimiu, aquele que me salvou, Ele é santo, Ele é puro. E que assim como Ele andou, eu tenho que andar também. Aleluia. Amém? Escute, não é dizer assim, eu agora, meu irmão, não é que eu não posso pecar. Pelo contrário, o pecado não pode existir mais na minha vida.
Sabe nossa, então, sabe aquela coisa que você parece ficar com dó? Porque você tem um sentimento tão forte, uma atração tão forte pelo pecado, aí você fica se achando assim, meu Deus, e agora eu não posso pecar? E não pode mesmo, não. Mas você não sente nenhum mal com relação a isso. Você não se sente desconfortável com relação à vida de Deus, à santidade de Deus, o caminho de Deus que Deus te propôs. Você se sente desconfortável com o pecado. Mas com as coisas de Deus, não. Que foi o que eu falei, que muitos estão vivendo o inverso. Se sente desconfortável com o plano e a proposta de Deus para nossas vidas, de uma vida santa, porque foi para isso que Ele nos escolheu. Amém? Nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Foi Ele que nos escolheu, com esse propósito de vida com Ele, de santidade com Ele. Agora, detalhe disso aqui é que se Ele não me escolheu para isso, o oposto disso, meu irmão, não é da vontade dEle, não. Agora, só que o meu prazer agora é andar com Deus, é ser como Ele, ser como Ele, ser um com Ele. Essa foi a vontade do Senhor desde o princípio. Todo escrito de dívida foi anulado por Cristo Jesus. Todo escrito de dívida que havia contra nós. Sabe o que Deus está dizendo aqui, para mim e para você? Aquilo que te acusava não te acusa mais. Todo o pecado foi perdoado. Todo o pecado que você cometeu no passado foi perdoado. Todo o pecado que você cometeu hoje no presente está perdoado. Todo o pecado que você vai cometer no futuro está perdoado. Pastor, o senhor está louco? Não estou louco não. Pecado arrependido, pecado abandonado, tem perdão garantido. Rimou? Só, meu irmão, você não tem a possibilidade alguma de haver perdão, de haver remissão, se for pecado não confessado e não abandonado. Mas se foi com pecado confessado, isso não me dá direito, não é uma legalidade para me pecar. Amém? Isso de forma alguma, não confunda a liberdade que Deus te deu. Mas a questão é que, filhinho, se porventura pecardes, tens um advogado junto ao Pai, quem? Jesus, fiel e justo, para vos perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Significa que perdoa o pecado e a consequência do pecado. Amém? Olha como é que era a consequência do pecado. A consequência do pecado não era a morte? Jesus ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, Ele não só nos ressuscitou para uma nova, dando-nos uma nova vida, mas Ele também venceu a morte. Significa que Ele venceu essa consequência, esse dano terrível do pecado que era a morte. Porque assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para a glória do Senhor, porque Ele é a primícia dos que dormem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero o seguinte, eu penso que não ficou dúvida aqui com relação a uma coisa. Tudo isso aqui é pura verdade, é funcional, tem um peso de glória aqui, tem uma unção poderosa nessa verdade. Ela é funcional, ela é poderosa em Deus e pode te levar a uma posição elevada, acima dos principados, acima das potestades, acima dos poderes das trevas, acima. O Deus te colocando numa posição privilegiada, vencedor. Amém? Você é um vencedor, você venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inimigo. Agora você entenda que tudo isso é real em Cristo. Com Cristo. Mas, meu irmão, não siga Jesus só de palavra, só de boca. Viva Cristo intensamente na tua vida. Reconheça-o em toda a sua vida, em todo o seu viver, em todo o seu proceder.
em todas as suas atitudes, em tudo que você for fazer, reconheça Jesus como Senhor da tua vida, reconheça-o em todo instante, em todos os momentos, que Ele é um com você, que Ele está com você, e que nele você pode confiar. Reconheça a presença real dEle na tua vida, que Ele te conduza em triunfo, que Ele te conduza em vitória. E eu encerro lendo o seguinte: Ele removeu inteiramente o escrito de dívida, no qual nos era prejudicial. Como? Encravando-o na cruz. E o que ele fez? Ele foi despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em Cristo somos mais que vencedor. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Não diz a palavra que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? Podemos todas as coisas nele, naquele que nos fortalece. É nele, ele é a nossa vitória. Então entenda, reconheça-o em toda a sua vida, em todo o instante da tua vida. Não se aparte dele, não se afaste dele e não permita nada que tire você da comunhão dele. Pelo contrário, desfrute o máximo dessa vida dele que está em você. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Você ouviu umas verdades poderosas hoje. Que você não pode brincar com o pecado. Que um inimigo tão terrível, Jesus venceu ele por você. E te deu vitória sobre ele. Fez você nova criatura. E Deus colocou a vida dele no teu espírito. Ele entrou no teu espírito. Fez de você um com ele. Ele nos deu o espírito dele. O Espírito do Senhor Deus habita em nós. O Espírito do Senhor Deus vive em nós. O Espírito do Senhor, ele habita em nós. Precisamos andar no Espírito, viver no Espírito. Andar no Espírito é andar em Deus. Andar no Espírito é andar em Cristo. Viver no Espírito é viver em Cristo, é viver em Deus. Viver no Espírito é viver na palavra. Agora entenda, ele é uma pessoa gloriosa, graciosa, poderosa e majestosa. E nós temos que tratá-lo com o respeito devido. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Se você não o tem, se você ainda não foi revestido do Espírito Santo, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu te digo uma coisa, há uma ordem de Deus para a tua vida. Enchei-vos do Espírito. Seja cheio dele. Deseja ardentemente um batismo no Espírito Santo, um batismo com fogo. Deseja ardentemente ser revestido dele cheio, mas cheio mesmo, transbordante do poder e da unção do Espírito.